Você é bom em palpites da NFL? Então chegou a hora de transformar o seu conhecimento em prêmios num game diferente de tudo que você já viu. O Drop Six vai começar e de graça você vai concorrer a TV 50 polegadas, smartphone Galaxy, headset gamer, fones Bluetooth e muito mais. Serão 6 jogos por semana e você vai concorrer pelo título geral e também da conferência, de divisão e para ser o melhor entre os torcedores do seu time. Se inscreva agora mesmo de graça em dropsix.com.br e vá em busca da dropada perfeita. FM Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. Senhoras e senhores, estavam com saudades? Tava com saudades, pois é, né? Tava quentinho, gostoso, aconchegante essa bye week, uma paz, uma tranquilidade, mas enfim, acabou. É hora da gente passar raiva com esse time de novo e dessa vez o adversário vai ser o New York Football Giants. Vamos ver aí o que esperar desse confronto. Eu sou o Cleberton Linhares e para falar dos gigantes de Nova York, eu estou aqui com ele diretamente do NFL, etc., o Magal. Magal, seja muito bem-vindo a essa humilde residência, meu querido. Fala, meus amigos da Casa do Corvo. Pois é, tô aqui para falar do grandioso New York Giants, apesar de não estar numa época tão grandiosa, né? Nos últimos 11 ou 12 anos, mais ou menos. O New York Giants, que, assim, diga-se de passagem, tem o meu respeito desde a época do Eli Manning. É triste ver o que tem acontecido com a franquia nos últimos anos, mas assim, tem coisas legais pra gente falar, tem coisas interessantes. É justamente sobre essas coisas interessantes que nós vamos falar agora. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Aí eu falo de coisa interessante e aí eu já vou puxar logo pro assunto quarterback, Magal. Desculpa, mas... Cara, eu não acompanhei os jogos do Giants depois que o Daniel Jones pediu pra sair, depois daquela patifaria. Eu não sei como que o torcedor do Giants enxergou o que o time fez com o Daniel Jones, que, ok, pode se reclamar de que o cara não era talentoso, de que ele não devia ter renovado com o time, deveria ter renovado com o Saquon Barkley em vez de renovar com o Daniel Jones, pipipi, popopó, mas de qualquer jeito o cara ainda é um profissional, e tratar um profissional do jeito que o Daniel Jones foi tratado pela franquia, eu achei um pouco ofensivo. Mas enfim, Daniel Jones agora é problema de Minnesota. Pro New York Giants agora sobrou Tommy DeVito e Drew Lock, o famoso quarterback premium, né? E muito se fala, afinal de contas, de quem deve assumir o time. Por muito se falou de não, o Tommy DeVito agora vai, o Tommy DeVito tem aquela aura do cara com skin de mafioso e tudo mais. Tem gente que fala que não, que fudido e meio vai com o Drew Lock e tudo mais. Então eu quero a sua percepção, o Magal, sobre o estado das coisas do New York Giants e como ele vai encarar o Baltimore Ravens com essa dúvida de quarterbacks, né? Quem vai e quem até o momento parece rodar melhor esse ataque do New York Giants? Eu acho que a galera se preocupa demais numa situação em que, na verdade, não faz diferença. A grande verdade é essa. Porque a gente não tem no nosso roster nenhum quarterback, nem na posição 1, nem na posição 2, nem na 3, nem na 4, nem em nenhuma posição. Não tem ninguém dentro daquela instituição que tenha potencial para ser um quarterback que faça qualquer diferença no estado atual do time, né? Eu vi muitas pessoas reclamando, por exemplo, a gente deveria ter assinado o Saquon, renovado ele, não renovado Daniel Jones. Não ia adiantar porra nenhuma, gente. Pelo seguinte, a OL continua sendo a mesma. Então a mesma OL que o Saquon não conseguia correr no ano anterior, era a OL que ele também não ia conseguir correr esse ano. Ele tá correndo bem no Philadelphia Eagles, porque a OL lá, apesar de perder o Jason Kelce, continua sendo uma OL que faz um trabalho muito bom. Então, a discussão para mim hoje entre Drew Lock e Tommy DeVito é quem traz mais entretenimento. Só isso. Quem que vai trazer mais entretenimento, né?
E claro, eu preciso pensar no ano que vem. Então eu também não caio nessa conversinha de que não, a gente tem que dar 100% para ver quem vai ganhar jogo hoje, né, dia 12 de dezembro. Não faz o menor sentido o Giants querer ganhar jogo nenhum. O que faz sentido é a gente tocar o barco, encerrar a temporada e tentar pegar, e aí eu já vou falar qual que é a minha escolha pessoal, tentar pegar o Cameron Ward no ano que vem. Porque não me vem também com aquela palhaçada do Sanders com o pai dele, porque vai vir o pacote completo, porque ali eu acho que é mais galhofa do que solução. Então eu prefiro vir o Cam Ward, ele tem cara de que funciona bem, de que trabalha bem. E pro jogo contra o Ravens, cara, Drew Lock, Tommy DeVito, se botar eu lá de quarterback, não vai fazer muita diferença, né? A verdade é essa. Pô, cara, e uma coisa que me entristece um pouco é porque tem um wide receiver no time de Nova York, que é o Malik Nabers. E aí eu não sei se isso é coisa do esquema do Brian Daboll, que não consegue usar ele, ou se ele não via a oportunidade de usar ele por conta das ferramentas que tem. Porque o que eu ouço muito também é que o Malik Nabers, ele é muito subutilizado. Existe agora, nesse confronto contra o Baltimore Ravens, lembrando que o New York Giants foi o primeiro time da NFC a ganhar do Baltimore Ravens, então tem aí um senso pro torcedor do Baltimore Ravens de vingança, né? Não sei o quão forte seria isso, né, vista a situação dos Giants, mas enfim, problemas à parte, existe uma janela de oportunidade pro New York Giants usar o Malik Nabers, que é o quê? O passe em profundidade. De novo, como você falou, hoje a disputa é mais por quem traz mais entretenimento, se é o Tommy DeVito, o Drew Lock, mas pelo menos tendo um alvo assim do calibre do Malik Nabers e sabendo que, por mais que nesses últimos jogos nós temos visto uma certa estabilidade da secundária do Baltimore Ravens, ainda assim é uma secundária frágil, e eu imagino que assim, deve se passar na cabeça do Brian Daboll, se não tiver passando, ele tá maluco de, pô, eu tenho um alvo aqui, eu tenho o Malik Nabers, que é um bom alvo, que é um cara muito bom, que é um cara que já se provou que vai ser um grande wide receiver. Essa é a oportunidade de usar esse cara para explorar o fundo de campo. Ou será que nem isso resolve? Eu acho que tem duas coisas aí, cara. A primeira é, eu não sei o quanto que isso resolve, porque nem o Tommy DeVito, nem o Drew Lock são conhecidos por ter boas bolas em deep com muita precisão, né? Muito pelo contrário. Se você for perguntar para qualquer torcedor do Giants, quando você vê um passe muito profundo, seja do Tommy DeVito, seja do Drew Lock, não te dá alegria, te dá ansiedade, tensão e vontade de jogar a cadeira em alguém. Essa é a realidade. Uma coisa que de fato é estranho, mas eu acho que tem uma explicação, é o seguinte. O Malik Nabers, ele tem as estatísticas dele são estatísticas absurdas, assim, né? São estatísticas absurdas, né? Só que o que é engraçado, se você for olhar a forma como o Giants tem usado ele, raramente ele é muito acionado no primeiro quarto. Ele é muito acionado no segundo e no quarto. São os quartos onde ele é mais acionado. Ainda assim, eu acho esquisito, num primeiro olhar. Mas quando você para pensar um pouco, eu acho que faz todo sentido. Porque se eu sei que eu tenho, e isso a gente tem mesmo, isso é indiscutível. Se eu sei que eu tenho um bom wide receiver 1, apesar dele ser um rookie, mas ele é um bom wide receiver, por algumas semanas ele foi o líder entre os wide receivers rookies da NFL, jogando com o Daniel Jones, né, que mostrou que não é um QB tão bom assim, né, para dizer o mínimo. Então, mesmo não tendo um QB de elite na sua mão, ele estava liderando o ranking dos wide receivers, dos calouros, por muitas semanas na NFL, com o Giants tomando taca atrás de taca. Então a gente sabe que a gente tem um bom wide receiver. Isso é fato. Por que eu entendo esse pouco uso dele? Cara, considerando que é uma temporada que não vai dar em nada, que a gente já tá pensando em draft, imagina se eu fico usando demais esse maluco e ele me rompe um LCA aí num jogo idiota que não vale pra nada. O pouco que eu tinha de bom nesse time, para começar a tentar fazer uma reestruturação em cima, eu perco. Então eu também não usaria muito o Malik Nabers, e eu acho que já teve uma conversa interna nesse sentido, porque há algumas semanas, umas 5 ou 6 semanas atrás, o Malik Nabers andou fazendo vários comentários pós-jogo em que ele estava irritado, né? Que ele não está recebendo bola, que ele não sabe por que funcionou, fez algumas críticas ao próprio play calling, né, do Giants, né, dizendo que ele não recebe bola por causa das chamadas, então tem que perguntar para quem faz as chamadas. Andou dando umas respostinhas assim, um pouco assanhadas. Mas eu acho que alguém sentou e conversou com ele no seguinte assim, falou, meu amigo, olha só,
você não vai ser um wide receiver de elite na NFL recebendo bola do Tommy DeVito e do Drew Lock, cara. Então, segura sua onda, tá? Vamos levar no sapatinho esse final de temporada, por quê? Porque no ano que vem, de repente, a gente consegue trazer um Cam Ward para lançar a bola para você. Aí eu começo a construir um time porque eu tenho um quarterback que tem futuro, eu tenho um wide receiver que tem futuro. Por incrível que pareça, apareceu o Tracy como um running back que veio lá do fundo do roster e começou a fazer um trabalhinho honesto. Então, eu começo a ter algumas ferramentas para ir montando um time para o futuro. Uma coisa que a galera esquece, por exemplo, falando do Kansas City Chiefs, é que esse time do Chiefs, ele vem sendo montado tem uns 7 anos, cara. Que você vem, traz uma peça, traz outra, uma peça funciona, outra não. Claro, eles são um time fora da curva, tem um monte de outras questões aí. Mas você não monta um bom time na NFL em 2, 3 anos. Isso é uma coisa que você tem que fazer mais no médio prazo. E como que você faz isso? Você faz isso conseguindo boas peças e mantendo essas boas peças. Mantendo elas no seu time e mantendo elas saudáveis, né? O próprio caso do Joe Burrow é um ótimo exemplo disso. Você trouxe uma ótima peça para o seu time, que simplesmente não consegue se manter saudável. Toda a temporada do Joe Burrow é uma temporada de ele está voltando de lesão, vamos ver como as coisas vão, né? E eles são um ótimo exemplo. É um ótimo quarterback, é um ótimo wide receiver, eles têm outras boas peças no time, a defesa faz um trabalho relativamente honesto. O que eles conseguem gerar de resultado? Eles estão patinando, né? Fazem muitos pontos e perdem, né? Jogam muito bem e perdem. O famoso jogou como nunca, perdeu como sempre. Então não é um processo simples. Por isso que eu acho que o Malik Neighbors está sendo tão pouco usado. E eu concordo. Ele tem que ser pouco usado mesmo. Eu não posso correr o risco dele lesionar. No final das contas é esse. A gente tá literalmente no meio de dezembro, né, cara? Não é hora de fazer isso. A gente não tá nem brigando pra beliscar playoff, né? Aliás, nós fomos um dos primeiros eliminados, né? Então... Agora é hora de pensar no draft e torcer pra reconstrução dessa vez funcionar, né? Porque depois Cara, assim, tem umas coisas que são inexplicáveis na NFL, cara. E o que o New York Giants fez desde a saída do Eli, realmente eu não consigo entender. Mas, Magal, vamos falar de coisa boa, cara. Vamos virar pro outro lado da bola, porque eu tava aqui olhando na PFF e muito me chamou a atenção aqui o fato de que o New York Giants, ele, pelo parâmetro do PFF, né, ele é top 10 em pass rush. E, de novo, já que estamos falando em ataque de oportunidade, tem uma oportunidade aí, essa defesa talvez conseguir alguma coisa para que o ataque possa fazer o básico, que é conseguir gerar pressão em cima do Lamar Jackson. Por mais que o Lamar Jackson tenha presença de pocket, seja ágil e tudo mais, a gente sabe que se ele não consegue comprar tempo, ele tá passível aí de fazer umas bobeiras, de querer lançar uma hero ball e mandar essa bola na mão de algum cornerback, de algum linebacker, de acabar aceitando o seg, porque ele quer encontrar algum espaço para correr e não consegue. Inclusive saiu uma notícia muito interessante de que ele tomou um pito da própria mãe porque ele deveria ter corrido mais. Mas, vamos lá, a linha ofensiva do Baltimore Ravens do lado direito é uma tragédia, tá? O Daniel Falele não sai para a posição, provavelmente ele nem deve ficar, eu espero que não fique pro ano que vem, essa linha ofensiva do Baltimore Ravens. O Roger Rosengarten tá sofrendo como calouro ali, as dores de crescimento tão fortes. E aí, se você enfrenta uma defesa top 10 impressionar o quarterback, esse lado direito me preocupa. E aí eu quero saber se esse medo que eu tô sentindo é real, eu realmente devo me preocupar com a saúde do menino Lamar Jackson mesmo. Olha, eu me preocuparia e eu espero de verdade que... Eu não tô falando isso porque eu tô aqui na casa do Corvo não, tá? Mas eu espero de verdade que isso não seja um problema. Por quê? Porque antes de gostar do Giants, eu já gostava de futebol americano. Então eu quero ver futebol americano bem jogado. E para ver futebol americano bem jogado, para ver um playoff que interessa assistir, o Baltimore Ravens tem que estar fazendo parte desse playoff. E não faz sentido, né, eu querer ver o Baltimore Ravens sem ver o Lamar Jackson. Só que a gente precisa lembrar que, por mais que as pessoas gostem de fazer chacota com o Giants, no lado da defesa, especialmente no front seven, o Giants tem umas peças muito bacanas, né, cara? Para começo de conversa, a gente tem o Sexy Dexy, né, Dexter Lawrence, que, cara... eu sei que provavelmente eu vou tomar hate por causa disso, mas, cara, ele entra na discussão na era pós-Aaron Donald como um dos melhores defensive tackles. Dos que estão jogando pós-Aaron Donald, cara, é uma discussão. Eu não vou cravar que ele é o melhor porque vão falar que eu tô sendo clubista, mas ele tá na briga ali, ele tá entre os
os indicados ao Oscar, o Dexter Lawrence com certeza tá. Desculpa te interromper, mas aqui você tá à vontade pra ser o máximo de clubista possível, tá? Então, cara, o Dexter Lawrence é hoje o melhor defensive tackle da liga. Digam o que quiserem, tá? Não ligo. A verdade é essa. Além disso, a gente tem o Thibodeau, que andou tendo ali os seus problemas, até com lesão, mas, cara, é um cara também muito absurdo. O Brian Burns, obrigado Carolina Panthers por essa troca maravilhosa, né? O Brian Burns, que veio e, cara, joga uma bola absurda. Ali, entre os linebackers, a gente andou dando andou tendo alguns problemas, mas a gente ainda tem boas peças, né? O Bobby Okereke, né? O Micah McFadden. Então, tem uns caras bacanas. Claro, eu achei muito ruim perder o Xavier McKinney, por exemplo, né? Porque isso deixou a secundária do Giants muito fraca. Mas o front seven é um front seven que incomoda. E o Giants foi líder de sacks por muitas semanas na liga. Não sei se ainda continua, mas por muitas semanas o Giants era o time que mais tinha sacks. Então, é uma preocupação. E vou dizer mais, cara. Eu acho que é uma preocupação principalmente no final do jogo. Porque eu não sei o que acontece com a defesa dos Ravens em final de jogo, que eles adoram entregar ponto no final de jogo. Tanto, né? Eu até me espantei, mas depois realmente eu me lembrei disso. Quando eu tava olhando as estatísticas para esse jogo, né? O que os especialistas estão apostando de placar, cara, os placares são sempre assim, 29-10, 30-14, 35-7, 31-13. Então, você pensar no Giants fazendo duas ou três campanhas de pontuação em cima do Ravens parece uma maluquice. Mas considerando o que o Ravens costuma fazer no final de jogo, pensando até um pouco ali num garbage time, eu não acho que de fato seja tão absurdo a gente ver aí um 30-14, até mesmo uma pontuação mais alta, né? Porque vamos ser honestos, né? Eu li uma notícia hoje que me deixou bastante preocupado, que foi uma entrevista do Lamar Jackson falando que depois da semana de bye ele tá muito animado para voltar. E ele veio de derrota em casa para os Eagles, né? Então essa animação dele é uma coisa que me preocupa. Se ele ficar muito animado, não custa nada ele meter 40, 45 pontos na gente aí. Mas eu acho que o Giants consegue meter ali uns 10, 12 pontos. E sim, o front seven do Giants pode incomodar o Lamar. A vantagem é que ele tem um rapaz ali, um menino que joga com ele, né? Um tal de Derrick Henry, que consegue dar uma segurada legal em algum jogador de defesa que tente entrar. Então ele pode fazer um bloqueio legal para dar uma segurada ali no Lamar Jackson, né? Essa é a minha esperança, mas eu não quero que o Lamar Jackson machuque, não. Não, Deus me livre. Bate na madeira do Lamar Jackson se machucar. Mas levando em consideração como que essa linha ofensiva, e aí é até uma crítica que se faz à gestão do Eric T. Costa para essa temporada, de que ele negligenciou a posição de linha ofensiva contando com as peças que tem, aí deixou o Kevin Zacher embora, Morgan Moses embora, a galera toda, e hoje a gente deve estar tendo que lidar aí com Patrick McCarry, Daniel Falele, Roger Rosengarten, e aí o Lamar Jackson, tadinho, tá tendo que se virar em muitas situações. O que me preocupa é justamente isso, a pressão chegar e o Lamar Jackson querer bancar o herói. Sobre ele estar animado, poxa, o Baltimore Ravens eu sei que é uma das equipes que mais tem vitórias após a bye week, então é razão para ele voltar animadinho. Antes da gente passar para a segunda parte, então, o Magal, tem mais alguma coisa que você queira destacar desse duelo aí? Cara, uma coisa que eu acho interessante destacar é o seguinte, o Ravens tem uma estatística que me dá um pouquinho de esperança, vamos dizer assim, né? É que na defesa de red zone eles estão ranqueados em 18º e eles permitem touchdowns em 56% das campanhas, né? E para terceiras descidas eles são o 24º time, né? Então são 2 pontos que o Giants costuma ter problema, né? Chegar na red zone e não pontuar e não conseguir terceiras descidas. Então talvez, né, se o alinhamento dos planetas permitir, essas duas dificuldades, né, que o Ravens tem de fazer uma boa defesa de red zone e fazer uma boa defesa de terceira descida, permitam que o Giants pelo menos consiga dar alguma pontuação aí, dar alguma brincada para não ficar muito feio. Só que, pensando no longo prazo, cara, eu apostaria muito mais no jogo corrido. Se eu for apostar no jogo aéreo, eu apostaria o jogo aéreo em outras pessoas que não no Malik Nabers. Deixa o Malik Nabers ali, pegando uma bolinha aqui, outra ali, mas sem muito estresse. E, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O menino Tyrone Trace tem jogado bem.
tem jogado bem. Vai saber se ele não apronta aí as suas gracinhas pra cima da defesa de Baltimore, né? Tomara. Em campo curto é mais difícil defender. Magal, vamos lá. Pra gente ir então agora pra parte final do programa. Primeira coisa, um matchup desse duelo pra gente ficar de olho. Como já falamos aqui, eu quero ver como vai ser esse front seven em cima da linha ofensiva de Baltimore, porque de fato é a situação que mais me preocupa. Com essa defesa soft, ou o time mete 40 pontos, ou então o jogo desanda. Então, assim, se o Baltimore Ravens não conseguir avançar em campo, se o Lamar Jackson não tiver espaço para achar seus alvos e tudo mais, e por mais que tenha o Derrick Henry, não dá só para contar com o jogo corrido, que uma hora, se fica muito manjado, o time vai conseguir parar. Então, se o Lamar Jackson não conseguir encontrar os alvos dele, vai dar ruim. Porque, assim, o Lamar Jackson ou ele mete 40 pontos no placar ou esse time perde. Então, eu quero ver o que vai ser essa linha ofensiva segurando o front seven do New York Giants. E agora eu quero o seu matchup de destaque pra gente ficar de olho. Olha, difícil, hein? Difícil. Eu acho que talvez seja esse que você já levantou, do meu querido Tracy. E aí não vai ser exatamente um matchup especificamente, né? 1-1. Mas do meu querido Tracy com a defesa contra a corrida dos Ravens. Eu acho que para ele vai ser um ótimo teste, um ótimo treino para ele jogar com uma defesa que é boa de defesa corrida, né? Se não me engano, eu tinha até anotado, eu tinha até deixado separado aqui, agora perdi. Mas a defesa contra a corrida do Ravens não é ruim. Então eu acho que esse é um matchup que eu quero ver, porque eu já sei que o Malik Nabers é um bom wide receiver. Eu sei que se a gente conseguir pegar o Cam Ward, ele, cara, tem boas chances de ser um bom quarterback também. Aí a dúvida pra mim fica, pensando nesse triozinho aí do ataque, fica em relação ao running back, né? O Singletary nunca veio pra ser o running back nosso, né? Por mais que ele seja muito bom, né? Seja apelidado de motor, não é à toa. Mas, cara, ele já é um cara velho na posição. A gente precisa ter um cara novo, né? E a gente sabe que ter um bom running back é essencial para que o seu time avance, né? Aquele cara que consegue pelo menos aquelas 4 jardinhas ali para garantir o seu first down. Então, eu acho que esse é o matchup que eu vou mais estar observando. O que o Tracy vai conseguir fazer contra a defesa corrida dos Ravens, como ele se comporta, porque vamos lembrar, né? É uma defesa que treina com Lamar Jackson e com Derrick Henry, né? Então, é uma defesa que tem esse privilégio de treinar com 2 caras que são 2 ameaças de corrida o tempo todo. Então, esse é o matchup que eu vou ficar mais de olho, cara. E aí, só pra a gente pontuar o que você levantou, Baltimore Ravens, eu tô seguindo aqui o parâmetro da PFF, é a terceira melhor defesa contra o jogo terrestre. Era a primeira até pouco tempo atrás, mas ele se enfrenta, por exemplo, o Philadelphia Eagles, aí vem o Saquon Barkley e derruba seus stats. E agora eu vou jogar esse abacaxi pra você, e como eu te falei, você tá à vontade pra ser o máximo de clubista possível. Uma bold prediction pra esse jogo e um palpite de placar. Vamos lá. Cara, eu vou começar com um palpite de placar, tá? Se eu puder. Todas as casas de aposta aí estão dando 16 pontos de diferença, né? Vou te falar que eu acho até pouco, tá? 16 pontos de diferença. Pensar em 3 posses, sei lá, tá? Sei lá. Mas eu vou apostar, então, para ser clubista, mas não ser maluco, eu vou apostar em um 30-18. A gente conseguindo segurar o Baltimore em só 30 pontos e a gente conseguindo aí 3 touchdowns. E você já viu que eu não estou contando com o extra point, né? Porque no histórico recente do Giants não dá pra contar muito com nenhum tipo de chute, né? Do lado de cá também não. Pois é, né? Pelo menos nesse ponto aí a gente é parecido, né? Mas tá muito parecido. Do lado de cá também não, cara. Uma coisa que é importante da gente lembrar é o seguinte: saiu ontem a notícia de que o Drew Lock machucou o calcanhar e quem vai começar é o Tommy DeVito, né? Então, pelo menos diversão a gente vai ter, né? Pelo menos isso. Mas, cara, não dá pra esperar muito mais do que isso. A verdade é essa. Como gosta de dizer o Ticas lá no NFL, etc., eu vou torcer pro Giants, mas se eu for botar meu dinheiro, eu tenho que botar meu dinheiro no Ravens, né? O importante é se divertir. O importante é dar umas boas risadas. E isso eu já aprendi já tem muito tempo. Depois que eu caí naquele golpe, né? Eu comecei a torcer pro Giants.
ali na época, a fase de ouro do Eli Manning. Depois que eu caí nesse golpe, né, eu falei, pô, esse time aqui é pica. Desde 2012 que eu venho aprendendo a me divertir de outras formas, né? E como eu sempre digo, agora a hora dos playoffs é a melhor hora para quem tem time ruim. Porque você assiste o jogo completamente tranquilo. Cada semana você escolhe um time para torcer. Essa semana eu vou torcer para esse, essa semana eu vou torcer para aquele. Você se diverte sem dor de cabeça e sem saber que ninguém vai ficar te apurrinhando também para falar mal do seu time, para criticar o seu time. Meu amigo, meu time tá de férias, meu time tá fazendo rebuild. Então, essa é a melhor época. Essa agora não, né? Em janeiro vai ser a melhor época do ano. É diferente para quem tá nos playoffs, que aí tem que treinar o esfíncter. Né? Exatamente. Haja unha. Eu não sei porque eu tô com um feeling, e é só feeling, não tem nada nesse duelo que me diga que vai acontecer isso, mas eu acho que esse jogo vai ser de um placar baixíssimo. Vai ser aquele duelo que a gente vai olhar assim e puta merda, ainda bem que não foi televisionado, hein? Eu não reclamaria. Então, exatamente. 17-14 pro Baltimore Ravens. Você tá mais animado do que eu. Então, cara, na verdade eu tô mais desanimado com o fato de que, assim, eu não vejo o Baltimore Ravens produzindo tanto, cara. E eu, de novo, é apenas feeling. Tem alguma coisa, tem um diabinho aqui do meu lado soprando. Cara, não vai dar. Não vai dar, cara. Não vai dar, vai ser com emoção. O over-under eu acho que tá 42, se não me engano. Né? E eu, se eu fosse botar dinheiro, eu botava no under. Mas... E como eu falei, 17-14, são 3 pontos de diferença de um extra point que vai ser no final do jogo De repente a bye week vai fazer bem pro Justin Tucker e para todo o time de especialistas, né? Porque nós reclamamos do Justin Tucker, mas todo o special team está cagado. De repente a bye week pode fazer bem para essa galera, um pouquinho mais de treino, um pouquinho mais de ajuste. Quem sabe não é o respiro que o Tucker precisava para encontrar um pouco da boa forma que lhe faz falta. Um pouco menos de pressão também, né? Exato. Porque o kicker, ele recebe muita pressão, assim, né? Eu nunca esqueci, há muitos anos, ele ainda estava no Kansas City Chiefs. Eu morava em Brasília e eu fui numa palestra com o Cairo Santos. Inclusive, gente finíssima. Conheci ele lá, tirei foto, ele assinou bola pra mim. Cara, gente finíssima. E ele contou lá que, cara, na época o Kansas City Chiefs já tava indo bem, né? Tava jogando legal. E ele falava, cara, a pressão em cima do kicker é todo jogo. Ele falava assim, o kicker não tem história, sabe? Ele falava que o kicker não tem história. Então ele falou assim, pô, eu joguei bem um jogo, parabéns, é isso aí, obrigado. Outro jogo ele jogou mal, mas, cara, melhore. E aí ele falou que teve uma sequência lá de, acho que 3 jogos que ele errou uns chutes e tal. Ele falou, cara, na reunião depois do terceiro jogo, a galera chegou e falou assim, olha só, se você continuar assim, você vai ser cortado do time. Ponto. Sacou? Desse jeito, sem chamar pra jantar antes, sem carícias, sem preliminares. Simplesmente meteu essa pra ele. Então, no caso do Tucker, claro, o caso do Tucker é completamente diferente. Mas a gente sabe que existe uma pressão ali, porque por mais que a gente seja emocionado, a gente precisa lembrar que os tomadores de decisão não são emocionados. O GM não é emocionado, o dono do time não é emocionado, o coaching staff não é emocionado. Eles vão olhar o que o cara tá produzindo, o que o cara pode produzir, há quanto tempo ele tá na liga, qual é o histórico de lesão. Então, eu acho que pode ser bom, um pouquinho menos de pressão, sabe? Assim espero, porque se fala muito também que não é só ele, né? Estão falando ali que o snap não tá chegando legal pra ele. Sim, e, nunca sabe, é só o chute. Nunca é só o chute. Mas enfim, eu espero que a bye week faça um pouquinho de bem, inclusive a competição, porque ventilou-se a notícia de que o Baltimore Ravens trouxe outros kickers pra treinar dentro do castelinho. De repente, né, na hora que a água bate na bunda, as coisas se ajeitam. Tomara, eu gosto dele. Gostamos. Eu também espero pro bem do meu coração. Enfim, Magal, por conta do Rodrigo, que me apresentou o NFL, etc., falou de você e tudo mais, volta e meia, quando não tem gravação, a gente tá aqui resolvendo coisa de edição e tudo mais. E aí o NFL, etc., passou a fazer parte das rotinas das nossas tardes falando sobre futebol americano, enquanto a gente resolve coisas da Casa do Corvo, cara. Então, assim, é muito legal ter essa conexão com alguém que eu estou acompanhando todas as tardes e noites ao vivo lá no Instagram e tudo mais, cara. É muito bacana ter você aqui. Eu quero mandar um abraço para toda a galera do NFL, etc. E, obviamente, não há ninguém melhor para falar sobre o próprio projeto que você mesmo que está aqui. Então, nesse momento,
Fica o meu agradecimento por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui. E faça o seu jabá, cara. O microfone é todo seu. Vou fazer um jabazinho super rápido, né? Pra quem curte aí ouvir o lado etc. da bola, né? O NFL etc. já é um projeto aí desde 2020. A gente tem 4 anos já, mais de 200 episódios. E a gente sempre discute aquelas coisas que não se discutem. Então, a gente não fica fazendo análise tática, a gente não fica discutindo jogada, a gente fala de fofoca, de confusão, de quebradeira, sempre com muito humor, obviamente, né? E, cara, nesses 4 anos a gente criou uma comunidade muito bacana de ouvintes, de amigos mesmo, que lá no jogo da NFL em São Paulo a gente pôde encontrar presencialmente, então foi um momento muito bacana. E é isso, cara, quem quiser ouvir a gente aí, a gente faz as lives no YouTube toda terça-feira a partir das 19h, e aí na quarta-feira, meia-noite, né, sai no Spotify, nos agregadores de podcast. Então, quero agradecer também aí o convite de vocês, de verdade, assim, agradecer mesmo, é sempre bacana ter essa conexão, trocar com outras pessoas que batalham aí para trazer o futebol americano para os holofotes. E obrigado, cara, valeu, foi maneiraço bater esse papo com vocês e vamos estar lá torcendo junto, sofrendo junto na quinta-feira. Quinta-feira não, né? No dia do jogo do Giants Ravens. Sobre o lado, etc., agora vocês vão ter uma pauta muito interessante, que é o avião do Botafogo, né? Nem fala, já foi discutido e será discutido mais ainda. Eu sou a favor do seguinte, cara, ladrão que rouba o fogão tem 100 anos de perdão, então, por mim, tá tudo certo. É isso, gente. Fechamos aqui sobre esse duelo. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui no podcast, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e voltaremos semana que vem para falar sobre o recap de Baltimore Ravens e New York Giants, tá bom? Um grande abraço e até mais.